Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Vinho Pod. Como eu trabalho com marketing aqui dentro da empresa, eu pensei, eu vou trazer alguma coisa nessa área, porque eu tenho alguns amigos marqueteiros, inclusive, que estão me solicitando esse assunto. Então, cara, vamos começar do zero. Inclusive com um grande amigo meu, que já trabalha aqui com a gente. Não trabalha literalmente com a gente. Ah, mas isso é uma coisa que acontece com alguns relacionamentos que a gente tem. É como se trabalhasse junto aqui com a gente na empresa, mas é o Juba, designer. O que mais que eu posso falar? Identidade. Designer, empresário. Empresário, tudo. Pai agora de família, que inclusive eu até quero agradecer a Michele, que trouxe aqui pra gente. Eu não precisei hoje nem ir atrás de vinho, porque eles trouxeram pra mim, inclusive os chocolatinhos. Obrigada, Tami. Vai que vira tendência. Vai que vira tendência. Os próximos convidados, olha como exemplo aqui, né? Tudo isso aqui, adorei. Juba, vamos começar? Podemos, com certeza. Tá nervoso? Deve, né? Mas acho que o vinho daqui a pouco já dá uma esquentadinha daí. Sim, o Juba, ele assim, não, é diferente com a câmera e tudo mais. Mas não, é uma conversa, tá tudo certo. Uma conversa sincera, isso é o mais importante. Tá, Juba, vamos começar do zero. Quem que é o Juba? Quem que é o Juba? Primeiramente, o Juba tem um nome, né, que consta lá no registro dele. Eu vou abrindo. E muita gente nem sabe que o meu nome é Juliano. Isso é muito legal, porque desde que eu abri a empresa, que eu sempre fui chamado de Juba desde pequeno, né? Ó, a cagança que eu fiz. Mas acontece. Sempre fui chamado de Juba desde pequeno, então já veio de essência, né? Transformar isso numa marca, as pessoas começarem a reconhecer o meu profissional também como o Juba, né? Tentei transformar isso numa marca como uma agência, mas acabou sendo mais Eugência, né? E através disso... Eugência. E acabou sendo mais uma pegada onde as pessoas reconhecem mais eu como profissional, como o Juba, eu me apresento assim... As pessoas acabam me reconhecendo dessa forma por conta do atendimento que as meninas fazem para mim. Então, é a pegada certa. Esse sou eu, né? Como essência. Agora, o que eu faço, vamos dizer assim. Bom, faz 10 anos já que eu me preparo para a função que eu tenho hoje. Que é? Que é designer gráfico especializado em criação de identidades visuais. Certo. Propriamente dito. Que, inclusive, só deixa eu fazer um parênteses. A gente vai falar um pouquinho da minha super logo aqui, ó. O Juba, quando eu falei com ele, eu falei pra ele, cara, você deve estar tendo um treco, né? Vendo assim a minha logo aqui, mas tudo bem. Vamos seguir caminho, vai. Isso é uma coisa que a gente aprendeu já em algumas situações, é que a gente não deve criticar o que as pessoas têm. Boa. Muitas vezes, tecnicamente, aquilo tem algum defeito. A gente não pode nem chamar de defeito hoje em dia, né? Pode ser ofensivo também. Mas tecnicamente existem critérios que vão colocar aquilo num caminho melhor. E às vezes a gente explicando isso para a pessoa, ela vê aquilo de uma maneira completamente negativa. Porque ela adora aquilo. Aquilo é o xodó dela. Tem gente que tem um apego, né? Pela própria criação e fica naquilo ali. Deus o livre alguém fala mal, exatamente. Né? Tem isso. Claro que é um divisor de águas quando a pessoa percebe que talvez aquilo que ela tem... Claro que existem casos onde a pessoa ela experimenta uma coisa, às vezes por gosto pessoal ela acaba acertando já. Acontece, já vi casos assim que funcionam muito bem. Agora, muitas vezes a pessoa ela se prende a algo por conta de ela ter feito, ela ter um apego emocional e aquilo prende ela e não consegue mudar nunca. Só que as empresas, algumas vezes chegam em patamares onde as pessoas elas vão perceber a tua marca por uma coisa que talvez não é tecnicamente funcional. E, cara, isso faz toda a diferença no final das contas, porque, querendo ou não, é como tu ir pra uma balada. Se tu for mal vestido, as pessoas vão te enxergar daquela forma. É diferente de tu estar numa balada chique ou não. Existe estilo pra te estar ali. E muitas vezes o cara ele tá ali com uma logo, tá fazendo sucesso, tá fazendo aí repercussão na mídia e coisa arada, e tu vê que a logo dele não funciona tão bem. E as pessoas vão perceber eles daquela forma. Mas Juba, isso não quer dizer que a logo dele é ruim. As pessoas vão perceber ele e ele vai existir de qualquer forma. Tá, mas por que eu não posso ir bem vestido também, entendeu? Causar de uma maneira diferente. Querendo ou não, pra mim, faz todo sentido, mas pra mim, a primeira impressão é que fica. Exatamente. É assim, é até feio falar, né? A gente sabe que às vezes não é legal, né? Mas, na minha visão, sim. A primeira impressão fica, a primeira marca fica, a maneira como as pessoas vão te ver, a empresa ali vai ficar, não adianta. Exatamente. Tem essa pegada.
voltando um pouco, eu tenho dessas, tá? Eu vou enrolando o Não, assunto. a gente vai e volta, é normal, eu também sou dessas. Sou bem desse. Às vezes, do nada, eu vou falar, não, vamos voltar naquele assunto lá? Às vezes eu faço isso. Mas, enfim, eu trabalhei há 10 anos atrás, no meu primeiro emprego relacionado a design gráfico. Eu fazia convites de formatura. Numa empresa que não convém o nome aqui, mas, enfim, trabalhava fazendo convites de formatura. E, pô, mas por que isso tem a ver com o que tu faz hoje? Cara, quando tu trabalha com convite de formatura, tu aprende tudo que tu precisa sobre papelaria, impressão, qualidade de impressão, finalização de documentos para isso. E, querendo ou não, né, uma marca, hoje em dia, ela participa de várias coisas relacionadas à papelaria. Principalmente quando a gente atende um autônomo que é do ramo de advocacia, por exemplo. O cara, ele tem muita papelaria. Sim. E se a gente não faz uma finalização adequada, ou o que muitas pessoas fazem, que investe numa identidade visual e manda direto para a gráfica e pede para eles fazer de brinde, o cara que faz de brinde alguma coisa, ele vai pegar algo pronto, talvez ele troque a cor e coloque a tua logo. Talvez ele troque a cor e coloque a tua logo. Às vezes ele nem troca a cor. E aí isso faz com que você tenha um material que qualquer outro pode ter. Quando a gente vende alguma coisa, quando a gente tem algo que é mais especializado em relação à papelaria, finalização, um negócio exclusivo, aí a gente vai para um outro patamar, que é onde a gente tem uma finalização completamente única daquilo que está sendo criado para aquela marca. Porque a gente não vai pegar algo que vai ser copiado, a gente vai pegar algo do zero e vai implementar isso em um documento, em um papel timbrado, por exemplo. Pega aqui, um exemplo de uma marca que a gente tem, que a gente aplica aqui de uma forma que fique única. Simples, fácil, direto, e não tem segredo. E tudo começa com esse tipo de especialização. Mas tu trabalhou só com isso? Não, eu trabalhei com isso. Trabalhei com finalização de documentos assim. Depois eu fui trabalhar com pedrarias e estampa de camiseta, então fazer desenho para, esse tipo de precisão a hora de colocar as pedrarias em cima de estampa de camiseta. Trabalhei depois numa agência de marketing digital, e foi onde eu me encontrei e fiquei muito tempo trabalhando. E lá eu aprendi todo o mundo digital e tudo que vem junto com ele. Aprendi grandes marcas, aprendi a fazer as coisas de uma forma mais ágil, aprendi a rede social também. Ou seja, existe uma gama muito grande aí de conhecimento. E junto com isso, eu busquei o conhecimento por conta própria também na especialização que eu fiz em gestão de negócios, pela Fundação Dom Cabral. Foi um alto investimento que eu fiz. Por quê? Para mim, entender sobre identidade visual não é só saber fazer uma logo ou uma identidade visual, que é um pouco mais complexo do que ter apenas o logotipo ali. É tu entender sobre o negócio que tu está atendendo. Então, tu tem que estudar aquilo de uma maneira profunda. E nada mais justo do que ser especialista em gestão de negócio para entender o que tu está estudando. Indiferente do ramo. Então, a partir desse momento ali foi quando eu pensei, eu tenho conhecimento aqui, a faca e o queijo na mão, por que eu não abro minha própria empresa, né? E aí que eu percebi. Isso demorou mais uns 4 anos até tudo acontecer. Eu fui me especializando em identidade visual, fui arranhando um projeto aqui, outro ali. Fui fazendo projetos em pro bono, que a gente chama, né? Já dizia o Harvey, pro bono existe. Pro bono existe. E ele é necessário muitas vezes, porque as pessoas não conhecem a gente. Vai ensaiando. Mas cara, entrei lá no teu Instagram, tu tem menos de 1000 seguidores. Como assim tu já é conhecido? Eu não sou profissional conhecido. Mas eu tenho a seguinte teoria: se o profissional ele é bom, ele tem agenda cheia mesmo ele não estando na rede social. E a minha agenda é lotada. Então, não faz todo sentido para mim. Quando a gente tem a agenda lotada, que eu chamo, isso não é arrogância dizendo, Isso é profissionalidade. A gente consegue vender as coisas com os contatos que a gente faz. Prospecção ativa não necessariamente é conteúdo de rede social que vai render seguidores. Seguidor não paga conta, Como dizem. Então, é mais ou menos por esse viés. Não quer dizer nada. Enfim, uma coisa que eu já vou deixar claro agora. Eu adoro o que eu faço, eu me empolgo e eu tenho que dar espaço para falar também. É que eu tô aqui só assistindo. Mas tá certo. Juba, eu quero usar bastante como exemplo a Combify, que é a empresa na qual a gente trabalha aqui e que o Juba presta serviços pra gente. Certo? Quero só trazer como exemplo. Quando a gente pede algum tipo de arte, quando a gente pede algum tipo de documento, ou até a criação da marca quando a gente fez, a gente joga uma ideia. Certo. A gente como cliente, eu como cliente. Eu joguei uma ideia.
como que tu pega toda a ideia do cliente e transforma em algo palpável, algo que... Porque, assim, às vezes, eu como cliente, eu tenho uma expectativa e na minha cabeça eu tenho certeza que tu tá me entendendo. Existe isso. Perfis de clientes, né? A gente tenta sempre pescar isso na hora de fazer um atendimento. Como a gente já conhece mais vocês têm um perfil de cliente que tem expectativa, mas não é aquela expectativa que vem com uma cartela de referências junto. Às vezes pode acontecer, ok, facilita bastante, facilita. Mas teoricamente, em qualquer job que a gente atende, diferente de ser uma identidade visual da essência, do início, ou um job que vai resultar num post da rede social, do Instagram, a gente tem a ideia do cliente em pauta e isso não pode ser descaracterizado ou desconsiderado. Tem muito profissional que recebe o job e ele faz o que ele acha que vai funcionar. Não, a gente junta isso, a gente faz o famoso juntar o útil ao agradável, porque assim, o cliente ele tem essa expectativa. E eu gosto de dizer isso para todos os clientes, vocês são especialistas no que vocês vendem. Não tem por que eu chegar ali e falar que vocês têm que fazer de uma maneira diferente. Eu sugiro algumas formas de comunicação de acordo com a especialidade. Especialidade não, né? Porque sou formado em publicidade também. Então existe uma linguagem vendável que a gente pode aplicar em algumas coisas. Em relação a um texto muito comprido, por exemplo, que vai numa imagem. Então a gente sugere coisas que não necessariamente pode ser viável para o cliente. O cliente pode olhar e falar assim, não gostei do texto, não ficou a cara da empresa. Tudo bem, a gente coloca da outra forma, mas a gente fez a sugestão, a gente fez a nossa parte nesse ponto ali. Mas quando a gente junta o útil ao agradável, que nem eu comentei, a gente tem ali um panorama um pouco mais geral e a gente consegue ser mais assertivo do que a gente ficar dando tiro no escuro, entende? Porque muitas vezes é um tiro no escuro. Tem um perfil de cliente que ele é o mais complexo de todos, que é a pessoa que ela não sabe o que ela quer. Esse perfil é complexo, porque faz parte do atendimento coletar informações. E quando a pessoa não sabe o que ela quer, isso se torna muito difícil. E o relacionamento fica complexo desde o início. Aí a pessoa, ela não sabendo o que ela quer, ela tem um alto índice de reprovação de qualquer coisa que tu mostre. Porque ela também não sabe o que ela quer. E aquilo que tu vai mostrar, literalmente um tiro no escuro. Tenta acertar um alvo dando um tiro no escuro. Não dá, é difícil, entendeu? Mas enfim. Né? Não, mas eu entendi. Eu tenho aqui algumas perguntas que me mandaram no Instagram. Eu até tinha aberto uma caixinha de perguntas. Mas antes delas, eu quero perguntar o que é literalmente uma identidade visual? O que é literalmente uma identidade visual? Isso. Vamos lá. Por que a gente tem que, sim, prestar atenção? A gente, como empreendedor, tem que prestar atenção na identidade. Por que quando eu vou abrir uma empresa, às vezes a gente assim, às vezes a gente não tem dinheiro, né, pra pensar numa identidade, ou às vezes a gente vai fazendo qualquer coisa. Por que é tão importante a gente já desde o início, sim? Desde o início, vamos lá. Primeiro, o que é uma identidade visual? Vai. A maneira mais simples de a gente explicar o que é uma identidade visual é a gente sabendo qual que é a diferença da identidade visual para um logotipo, que as pessoas muitas vezes confundem. Tá, o que seria isso aqui? Isso seria apenas na verdade, isso não é nem um logotipo, se fosse por essência. Isso é uma arte que tem um logotipo em cima. Entendi. Entende? Porque, por essência, o logotipo ele é o escrito com aquele efeito ali do microfone no meio do O. O resto que tem atrás, ele é como se fosse uma arte, como se fosse uma composição para te colocar isso num post da rede social. Certo. Ok? Quando a gente fala de logotipo, a gente tem uma simbologia praticamente, né? Um pouquinho mais teórico agora. Quando a gente fala de logotipo, se a gente decupar essa palavra, a gente vai ter a palavra logo e a palavra tipo. A palavra logo nada mais é do que símbolo mesmo. Uma coisa representativa, simbologia. Quando a gente fala de tipografia, a gente vai para o outro lado da palavra, que é o complemento. Algo escrito que vai remeter ao nome da empresa. Então, juntando os dois, a gente consegue até ser estratégico depois, falando de uma identidade visual, mas a gente tem ali uma composição de duas coisas complementares que vão se formar um logotipo. Por isso que o termo logomarca é um termo incorreto tecnicamente, porque logomarca não existe. Né? Acho que nem no dicionário tem esse termo, mas enfim, quando a gente fala ali de empresas que trabalham, tipo a Coca-Cola, que não tem um símbolo, eles têm uma terminologia muito diferente para isso. Não me vem o nome agora, mas enfim, é só o tipografia, só um tipográfico. Eles não trabalham com simbologia. Só a fonte, vamos dizer. Só a fonte, é a marca deles. Mas eu reconheço o formato da garrafa como um logo deles. Cara, isso é um trabalho de mais de 100 anos sendo feito
onde o formato da garrafa deles é o mesmo desde os primórdios da humanidade, assim, é um negócio extremo. É um dos exemplos mais, assim, clássicos que a gente pode estudar, onde os caras, eles pegam um fundo vermelho da cor deles e colocam ali o branquinho só com o formato e tu já entende muita coisa só olhando aquilo Isso, ali. várias marcas, né? Ah, várias marcas. Tem uma marca que trabalha do inverso, que é a marca Apple, que a gente conhece, que se eu pegar uma maçã, morder ela, colocar em cima da mesa, tu vai olhar aquilo ali e tu vai pensar em várias coisas relacionadas à tecnologia, smartphone, e, meu Deus, vai longe, entendeu? Aí tu pensa o quanto o cara já investiu, o cara não, né? Aquela corporação já investiu em marketing para que as pessoas tenham isso no subconsciente delas. Gravado Entende? já. E deixa eu só tu citou ali a Coca. Por que ao longo dos anos da história foi se mudando? A Coca. A Coca em si, na não, verdade... Não só a Coca, né? A gente já viu aí várias marcas agora, várias empresas trabalhando um rebranding aí por trás. É que, então, assim, por que isso acontece? Assim como a moda, né, a gente tem a identidade visual e o mundo do marketing acompanhando muitas tendências. E essas marcas, elas têm um cacife, né, que a gente chama, muito dinheiro. Então, quando a gente fala de acompanhar essas tendências, em 1980 o estilo era completamente outro. Era um estilo muito mais... não sei o termo correto para isso, mas enfim, era um estilo diferenciado. O lance vintage. O lance vintage. Na época não era vintage, era o estilo era deles. atual, né? Então, e em 1990 aquilo já não servia mais. Mas a marca tem que mudar junto com essas tendências? Não necessariamente, não necessariamente. A marca, ela sempre vai ser reconhecida dessa forma. Mas que a gente falou, o rebranding, ele é importante às vezes para modernizar essa marca. Muitas vezes a marca, ela surge numa época onde um efeito degradê está em alta. O Instagram passou por isso. Hoje em dia o Instagram tem um efeito degradê dele ali, mas não é o mesmo efeito que tinha antes, que puxava isso para todos os lados, entendeu? Então tem essa significância. Então hoje a gente está em 2022. A pegada é completamente outra. E cada vez mais, tu pode prestar atenção na própria época que eu citei antes, quando surgiu lá nas primeiras ideias do Steve Jobs, era uma logo que também era maçãzinha, mas ela tinha todas as cores. Porque o objetivo deles era mostrar que eles tinham um computador caseiro que tinha cores. Isso era sensacional para a época. Hoje em dia é simplicidade, eles vendem simplicidade. Você faz o que você quiser com o nosso smartphone, tendo ele na palma da sua mão. Então, quanto mais simples for a comunicação deles, melhor. E por aí vai. Então, é por isso que se faz. Vai lá, finaliza. Não, já finaliza. Vamos voltar na pergunta. Por que os empreendedores, quando eles vão abrir uma empresa, às vezes eles não pensam na... Tem uma situação que a gente passou essa semana, acho que foi essa semana passada, mas enfim, onde o cliente, ele fez um grande investimento em cima do que ele já tinha de identidade visual, pelo que ele chamava, na verdade era só o logotipo que ele tinha, com uma coloração, e isso colocado de alguma forma pode parecer uma identidade visual. Mas enfim, ele gastou muito dinheiro fazendo fachada, cartão de visita, ele fez todo o material da empresa dele. E ele não gostava do que ele tinha, mas ele gastou dinheiro fazendo tudo isso. E aí depois ele procurou o profissional, fez uma reunião ali com a gente, eu conversei com ele e falei, cara, tu tá com um pouco mais de dinheiro agora, tu quer fazer esse investimento, tu já imaginou se tu tivesse feito esse investimento no começo, tu ia ter uma marca e tu não ia precisar jogar todo esse dinheiro de fora. Porque é literalmente isso que as pessoas fazem, elas jogam o dinheiro fora porque elas não têm a grande base para o negócio delas. A identidade visual, ela tem que funcionar como uma base para o negócio. Mas às vezes é caro tu contratar um profissional logo no início. É muito mais caro tu gastar dinheiro 2 vezes. E não é, cara, existe muito profissional bom no mercado que pode te ajudar com isso, que não custa tão caro assim. Não é um cara que vai te cobrar 10 mil por um projeto. 10 mil é pesado para um projeto. 10 mil é um projeto. É um projeto caro. É um projeto caro. Aí tu vai numa agência África da vida, os caras vão te cobrar 70 pau para fazer um negócio. É bem diferente, entendeu? Porque é um mundo completamente distinto do que a gente vive. Porque hoje a gente está falando de microempreendedor, que o cara que está começando, ele é um microempreendedor, ele já não começa grande. Mas quando tu faz esse investimento no começo, tu imagina que tu vai conseguir colocar a tua marca com segurança em tudo que tu quiser, porque ela já vai estar dentro dos parâmetros que tu precisa. Entende? Então é uma garantia daquilo que tu está tendo para a tua própria marca. Fora o que, psicologicamente falando, as pessoas vão perceber a tua marca sempre da mesma forma desde o início.
Se tu muda depois de 2, 3 anos ali de atuação e faz, geralmente é uma mudança mais agressiva que se faz, porque aquilo que se tinha não era o ideal e a pessoa quer mudar, muitas vezes muda o nome. A própria Combufy passou por isso, entende? Eu ia citar isso, a gente já, na verdade, a gente não só pagou 2 vezes, mas a gente pagou por 3 vezes. A gente teve antes R2 Petróleo, que era só a letrinha, né? R2 Petróleo, assim, só o foguinho. Aí R2 Tech, aí foi Combufy. Só que assim, pensa, foram 3 logotipos, 3 marcas, 3 tudos, aí 3 cartões de visita, 3 isso, 3 aquilo. Não, foram triplicamente... Olha a confusão que isso gera, porque vamos dizer que você tem ali uma equipe comercial. O cara vai continuar usando o cartão de visita que ele tem, e se tu não der para ele o cartão de visita novo, ele não vai deixar de usar o que ele tem para fazer o novo. Não. E aí começa a gerar aquela confusão da própria identidade, onde tu vai ter 3 identidades representando a mesma marca girando no mercado. Tanto que já aconteceu, assim, né, de, às vezes, clientes, é da Combufy, é R2 Petróleo. Aconteceu comigo ali embaixo. Eu falei que eu vim visitar a Combufy, o cara não sabia quem que era a Combufy. Eu falei da R2, ele sabia quem que era R2. É que também, o quê? A gente fez, foi em novembro, eu acho. Acho que foi. Não foi algo que foi. Mas então, enfim, não vem o critério de crítica, tá? Não Sim, é isso. não. Mas é só para dar como exemplo também, né? Que é um caso real, no caso. Exatamente. É isso. E isso acontece. Então, num panorama geral, vale muito mais a pena tu se preparar. Como muitas coisas que a gente faz, a gente se prepara para vir para uma reunião, a gente se prepara para apresentar um TCC, e se prepara muito para fazer isso. Sim. Pô, a gente monta um trabalho, muitas vezes, de 100 páginas. Tem que dominar todo aquele conteúdo. Tu já pensou não se preparar para fazer um negócio desse? Passa vergonha. Então, por que não fazer esse investimento já no início e estar preparado? Todo mundo vai olhar a tua marca da maneira certa, tu já vai estar ali consolidado, vai se consolidar ao tempo, né? Com o tempo também. E quando tu vê, todo mundo vai estar percebendo a tua marca da maneira certa. E tu não vai ter essa preocupação. E eu acho que no fundo já tem o ar do profissionalismo. Por mais que você está abrindo uma empresa ou uma urgência, né? Ou qualquer empresa... Eu acho que já ter uma identidade visual preparada e correta e bonitinha, já tem o ar do profissional. Mesmo você ainda não tendo de repente, uma quantidade de clientes ou já sendo uma empresa super grande, você já tem um ar, né, de profissional. Faz toda a diferença. Assim. Tu imagina tu indo para tua primeira reunião com um cliente e tu tendo uma cartela de materiais feito por um designer experiente, coisa arada ali, uma identidade visual. Coisa. Tu tendo aquilo ali, tu estica aquilo na mesa. O cara já vai te olhar com uma maneira completamente diferente do que tu chegar lá com um caderno, tu dizer que tu ainda não tem o logotipo ou que tu fez alguma coisa no Canva, talvez. Então, é um tipo de percepção. É quase um preconceito que o cliente vai ter olhando aquilo ali que tu não tem ainda. Agora, se tu tiver, o cara já vai sentar na mesa com mais segurança. A tua palavra vai ter mais força. Eu acho que é isso, é a segurança que a gente passa para o cliente. Exatamente, exatamente. Volto naquele exemplo de tu indo para uma balada. Às vezes, né, o gurizão vai pra balada, ele quer ali conquistar alguma menina. Se ele não tiver a altura, ninguém vai prestar atenção. E aí ele vai ter que ter um esforço dobrado, triplicado para chamar essa atenção. Chega. E muitas vezes isso acontece mesmo. Sabe? A gente vê aí marcas que a pessoa ela insiste naquilo, que nem eu comentei antes, às vezes ela tem esse apego emocional. Mas a gente tem que separar o emocional do profissional. Porque às vezes o emocional te atrapalha. Vai fazer com que tu fique um passo atrás da tua concorrência. Meu Deus, isso em várias situações, né? Em várias situações. E às vezes tu e a tua concorrência estão andando tão juntos. Porque concorrência fiel é isso. Você divide espaço no mercado. E se esse cara faz um investimento numa identidade visual, ele vai estar um passo à frente. Mesmo que subjetivamente ele vai estar um passo à frente. E aí tu ganhar dele se torna um esforço a mais. Porque quando o teu cliente fez reunião contigo e fez reunião com aquele cara, ele transmitiu mais profissionalismo, mesmo sem querer, só por causa de uma identidade visual bem feita. E aí tu pensa, pô, mas o que tá fazendo esse cara fechar com o outro e não fechar comigo, mas o outro cobra mais caro? Porque ele tem um valor agregado um pouco maior. Não precisa ser um negócio extremamente, né? É um valor agregado um pouco maior. Já vai fazer diferença. Até vamos citar assim, eu, Nicole, eu tenho um conforto visual em diversas coisas. Certo. Isso, inclusive, sei lá, em fotos, em uns detalhes, em qualquer coisa. Eu até, tô no iFood,
Às vezes a logo de um restaurante é mais legal. Eu tô no iFood com restaurantes que eu não conheço, né? E tem lá 2 logos, eu vou pela logo que eu acho mais bonitinha. Eu tenho isso, sabe? Tem isso também. Na verdade, a maioria das pessoas tem. Mas é sem querer. É subjetivo. Né? É subjetivo. Por isso que a gente aplica nos logotipos, que a gente cria tudo do zero. Primeiro a gente vai lá e cria no papel a ideia que o cliente passou, tem todo o processo de coleta de informação, tem todo o processo de reunião para entender qual que é o negócio do cliente, porque a gente não faz isso do nada, não é uma coisa que surge, mas a gente aplica na maioria dos projetos, principalmente na composição simbólica, simetria. Porque a simetria faz com que o olho e a nossa cabeça entenda aquilo de uma maneira gostosinha. Literalmente isso. Entendi. E isso faz com que a gente não fique com uma incomodação. Na verdade, é o inverso. A gente não pode incomodar quem está olhando. Porque se aquilo estiver simetricamente um pouquinho mais para a direita, principalmente quem tem toque, aquilo é um terror. Aí o cara vai olhar aquilo ali e fala, puta merda. Tá me dando uma coisa ruim isso aqui. Dá vontade de ir lá e arrumar pela pessoa. Exatamente. Assim. Só que a maioria dos negócios não tem esse tipo de peculiaridade, ele não tem esse tipo de cuidado. E o cara não tá nem aí, literalmente, pra isso. Às vezes não é nem coisa que ele não sabe, às vezes, sabe? Às vezes pra por ele falta não de incomoda. conhecimento. Eu acho que é mais não isso, incomoda. de repente. Às vezes por falta de feedback, por não ter alguém ali que vai lá e fala pra ele, cara, a tua logotipo tá um pouquinho mais pra direita, tu não tem como mudar isso. Certamente, se o cara fala isso, ele vai receber isso de uma forma extremamente negativa. Quem tu acha que é pra falar isso pra mim? Verdade. Tem muita gente que entende assim. Porque assim, o cara que é empreendedor, a mulher que é empreendedora, ela tem um filho, literalmente. E cara, tu tem filha. Imagina alguém vindo falar mal da tua filha pra ti. É complicado, entendeu? É muito complicado. Eu tenho filha, cara, se alguém falar mal da minha filha, assim, eu já vou me arrumando assim, né? Só de dizer, o cabelo dela tá desarrumado. Quem que tu pensa que é? Como assim desarrumado? Não, mas é bem assim. E são detalhes, tu vê? O cabelo desarrumado é um mero detalhe. É um detalhe. Mas isso mexe com a gente de uma forma muito diferente. E o logotipo, a identidade visual, ela é o mero detalhe que faz muita diferença. No fim das contas. Faz muita diferença. Porque é a primeira impressão que a pessoa vai ter da tua empresa. E se a primeira impressão não for das boas, tu vai ter que compensar com outras coisas. Tu vai ter que ter um argumento muito bom na hora de fazer uma venda, tu vai ter que ter um preço mais acessível para impactar aquele cliente e ele decidir comprar ele contigo. Uma entrega muito mais rápida. Uma entrega muito mais rápida. Manutenção, qualquer coisa. Outras estratégias de venda, atendimento, marketing que vão aí te ajudar a vender também. Mas e se tu fizer um negócio assim que tem um diferencial, porque isso é um diferencial, né? Se tu tem um diferencial assim, tem uma identidade boa, meu Deus, aí o negócio deslancha e tu não tem mais limite. Ô Gilba, deixa eu te perguntar, tu falou ali dos clientes, né? Beleza, tô te contratando, por onde que eu começo? A contratação, ela começa no primeiro atendimento. Certamente a pessoa vai cair no WhatsApp, né? Que é o atendimento mais pessoal que a gente tem hoje em dia. Por conta da pandemia, a gente tomou, né, essa decisão de fazer o atendimento assim. Justamente por fazer um atendimento mais personalizado, a gente tem uma agenda. Então, eu tenho que fazer uma reunião com a pessoa, uma reunião que dura em média de 30 minutos. Cara, é barbada. 30 minutinhos que eu vou conversar sobre a vida dela profissional. A pessoa vai me contar todas as frustrações dela sobre a empresa dela. Tu já entende de cara, assim, o perfil da empresa? A maioria das vezes, quando a gente faz uma reunião dessas e a pessoa ela se sente à vontade para falar, porque tem isso também, né? A gente tem ali técnicas para juntar essas informações, fazer a pessoa falar, mas às vezes a pessoa ela tá tão preocupada com o preço que ela não se concentra no resto. Verdade. E isso pode ser um problema. Então, às vezes a gente prefere passar o preço antes, depende bastante do cliente, mas enfim, de forma geral, a gente vai atender o cliente, vou conversar com ele, perguntar coisas específicas sobre a empresa. E vou fazer uma coisa que a maioria dos profissionais não faz, que é ouvir o cliente. Eu vou ser um psicólogo para ele ali sobre a marca dele. E ele vai reclamar, chorar as pitangas, ou vai falar super bem do que ele tem, que ele não quer mudar. Então, através dessas informações, eu consigo direcionar ele. Porque o primeiro passo de uma identidade visual é o direcionamento. Dizer para ele o que tecnicamente pode funcionar, para através disso a gente sair dali com esse direcionamento, não só para nós acertarmos, mas para ele se sentir contente, alinhamento de expectativa, e falar para ele que dentro do mercado dele existe estilo, existe um comportamento um pouco diferente,
Um exemplo que eu gosto de dar é o ramo do advogado. O advogado, muitas vezes, ele vem querendo uma coisa extremamente inovadora, com uma cara de uma startup. Cara, ninguém vai te enxergar dessa forma. Tu é um advogado, tu tem que ter um teor um pouco clássico, um tradicional. Se tu não se comportar minimamente assim, as pessoas não te entendem como um advogado. Aí tu vai precisar o tempo todo escrever advogado em todos os materiais, vai poluir teu material por nada, entendeu? Às vezes não tem necessidade. Enfim, fazendo ali essa reunião, a gente consegue coletar essas informações e efetivamente fechar o negócio. Fechando o negócio, né, questões financeiras não vem ao caso agora, fechando o negócio, a gente vai mandar um formulário que é o famoso briefing. Esse formulário ele é bem provocativo para a maioria das pessoas, porque muitas pessoas não têm, com a essência do negócio já no começo, questões relacionadas à visão, missão, aos valores da empresa, os propósitos, né? Propósitos, essas coisas que são mais peculiares, mais... É que às vezes só ao longo do processo Exatamente. da empresa e são vai... coisas que tu precisa ter desde o começo, porque se tu não tem o norte, tá indo para onde, né? Então é mais ou menos nessa pegada. Então ela vai passar todos esses detalhes para nós. E um dos quesitos principais que a gente tem, e a gente leva muito em consideração, é ela passar os escritos. Como ela quer que a empresa dela seja escrita. Ela vai escrever isso para nós. Que tinha uma dificuldade no começo, porque esse método ele é inovador. Fazer essa reunião é inovadora dentro do ramo. Porque, claro, uma reunião não é inovadora para quem vende. Ok? Mas para quem faz identidade visual, é considerado inovador justamente porque ninguém faz. Porque o cara quer vender um pouco mais barato, ele vai pegar uma coisa pronta, então por que eu vou fazer uma reunião se já está pronto? E dali a gente consegue captar o que a pessoa está querendo e através disso ela passa exatamente o que ela está querendo também. E principalmente, nesse briefing, ela vai passar coisas que ela não quer. Que isso é muito mais importante. Eu ia dizer, eu acho que é mais importante entender o que ela não quer, porque daí o resto a gente... Justamente porque a gente perguntar que tipo de cor você não quer no seu projeto. Eu odeio amarelo. Ela escreve ali, porque às vezes ela tem um ódio do amarelo que a gente não sabe. E cara, às vezes tu tá fazendo ali para uma hamburgueria. Cara, amarelo é uma cor que ela remete muito a essa questão de comida. Entende? Eu ia te perguntar antes, questão das cores. Existe sim? Existe uma psicologia das cores, sim, existe. Mas existe, cara, sinceramente, hoje em dia, existe tanta justificativa para tanta cor que eu posso colocar amarelo em qualquer coisa e justificar isso de uma forma bem fiel. Então, vai um pouco do bom senso e da experiência de quem está fazendo. Entendi. Se eu misturar o amarelo com o vermelho e colocar ele num ramo que não tem nada a ver com comida, pode ficar um pouco estranho. Ah, mas a gente tem a Shell, que vende combustível e tem essas cores. Cara, beleza, existe isso. Tá entendendo por que é tão amplo? Agora, mas eu quero que o negócio ele tenha ali um sentido psicológico que faça as pessoas sentirem vontade de tomar um líquido que vai te refrescar. Tem que ser o azul ou o verde, porque tem aquela cor de refrescância. Da refrescância. Negócio mais mentos da vida, assim. A cor da Coca-Cola é vermelha. É vermelho. O propósito deles é... O vermelho é uma cor quente, que remete a, sei lá, um aquecedor. Ao sol, talvez. No fim, é tudo marketing, né? É tudo... São justificativas que a gente coloca para que a gente tenha, né, explicações sobre... Só que assim, a identidade visual ela não para só na psicologia das cores. Tu tem a aplicação das cores, tu tem a aplicação do teu logotipo de forma estratégica, tu tem composições que vêm junto com a identidade visual, que são composições extras que a gente chama, são, por exemplo, aquelas ondulações que a gente colocou ali, né? Vamos falar depois. O fato da gente usar a chama da Combify para compor muita coisa de forma artística, a gente puxa isso de uma maneira que fica mais interessante, entende? O fato da gente colocar a logo aqui grande, estourada desse jeito, parecendo que está um pouco errado, é para ser provocativo, então são estratégias. E isso vai dar aplicação nos materiais. Então, muitas vezes, tu contratar o profissional para criar uma identidade visual e depois contratar outro profissional para aplicar essa identidade visual, pode ser um tiro no pé também. Porque não vai seguir a mesma linha de raciocínio. Entende? Muitas pessoas fazem isso? Tem gente que faz isso por conta do preço. Que eu ia dizer, às vezes não faz sentido nenhum. Não faz sentido. A gente tem pacotes que vão incentivar a pessoa a comprar e fazer tudo ali. Porque, assim, para mim não faz sentido.
o cara fazer uma identidade visual e depois ele sair aplicando isso no Canva. Porque o Canva, ele tem uma qualidade para quem sabe mexer muito bem lá. Entende? E mesmo o cara que sabe mexer muito bem lá, ele vai se sentir limitado porque ele não tem a mesma quantidade de opções que tem no Photoshop da vida, por exemplo. É que eu acho que são programas diferentes, né, projetos diferentes, assim. O Canva, ele é muito rapidinho, eu sinto. Sabe? É só pra uma coisa papum, nada de... Eu não faria algo profissional no Canva. Ele traz uma quantidade de... um diretório, na verdade, de opções. De opções, coisas prontas. Quando tu vai para um Photoshop da vida, tu tem que compor a imagem de uma tela branca. Então, Oi, de onde que vem toda a criatividade? Muito vem da questão de experiência, de tu estar ali todo dia. Existem mecanismos, o que a gente chama de procrastinação, muitas vezes é a maior fonte de experiência. Às vezes tu tá... Porque assim, o inimigo do criador é sempre a rotina. E às vezes a gente entra na rotina, isso acontece. Acontece. Só que, cara, quando eu saio da tela do computador para ir pro caderno de desenho, desenhar uma logo, eu tenho que estar com uma linha de raciocínio focada em cima daquilo ali. Então, vamos dizer que eu vou atender a Combufy. Eu vou começar a procrastinar, né, como dizem, conteúdos relacionados a, né, talvez startup, alguma coisa relacionada ali a combustível, né, transação. Eu vou pesquisar sobre aquela empresa. Sim. E vou pesquisar o mercado. Quando eu estou no mercado, tem muito conteúdo. A internet é gigante, cara. Tem muito conteúdo. Quanto tempo demora? Depende. Às vezes eu saio da reunião com a ideia na cabeça. Aí eu vou dali direto desenhar. Pronto. Que desenha, né? Tem todo o processo. Sim, de mas eu concretização digo daquilo. todo um... Desenhei ali, beleza, a ideia tá pronta aqui, tem que ver se isso vai funcionar também, porque às vezes tu perde o tempo de desenhar, colocar isso ali, vetorizou, botou a cor, não ficou bom. Volta pro papel. Volta pra pesquisa daí, porque a tua ideia inicial não estava boa. Então tem isso. Não vou te entregar uma coisa porque tem que entregar. Já aconteceu situações onde o cliente tinha um prazo de entrega, que é normalmente 10 dias úteis que a gente passa, e o cliente estava ali convicto que naquela sexta-feira ele ia receber. Eu cheguei para ele e falei, cara, eu apliquei aqui tua marca, não ficou boa, porque eu trabalho com transparência, eu vou ser sincero com ele. Não ficou bom, eu não gostei da ideia, tecnicamente pode ser melhor, só que eu preciso de até quarta-feira da semana que vem para concluir isso e poder te apresentar. Tem problema? Não tem problema. Obrigado pela sinceridade, mas toca o barco. Aí se eu começo a falar, não, minha filha passou mal, aí já começa aquele, sabe... E, né, tem aquela questão que eu acredito muito, tu vai puxando negatividade falando isso, vai que a menina passa mal mesmo daí, né? Ai, não. Deus o livre. Oi, já aconteceu de tu levar um projeto e, Juba, não gostei de nada? Um projeto até hoje. Sério? Desde que a gente começou um projeto, eu apresentei o projeto para a menina, ela olhou, ela falou, eu não gostei. E foi curiosamente aquele perfil de cliente que eu expliquei para ti antes, ela não sabia o que ela queria. Ela foi uma das reuniões mais complexas, onde tudo que eu perguntava para ela, ela falava, não sei, não tenho certeza, tenho que pesquisar, porque e não ela passava nada. Nem ela sabe de nada, exatamente. Então ela nem sabe o que ela quer. Então eu fiz uma pesquisa da função dela e não sobre coisas que ela gostava. E acabei indo num clichê, infelizmente, porque, cara, mesmo que seja um tiro no escuro, eu tento apontar uma lanterninha para algum lugar, né? Pra ver enxergar se volta. alguma coisa. E não funcionou. E infelizmente ela reprovou o projeto. A gente fez, na época a gente fazia a devolutiva do dinheiro quando isso acontecia. E a gente não disponibilizou o projeto para ela. E tudo bem. Mas aconteceu uma coisa um pouco triste aquela vez, que agora a gente não devolve mais o dinheiro por conta disso. O que ela fez? Ela tirou print do projeto, mandou para outra pessoa. A pessoa meio que copiou assim. E ela usa. Fazer o quê? Meu... Acontece, são pessoas e pessoas, né? A gente tá no mercado, a gente tá aberto a esse tipo de coisa. Mas ainda mais quando a gente trabalha com arte, imagem, né? Rola os prints da vida. Exatamente. E cara, mas que frustração, gráfico, né? O designer gráfico, ele é um profissional que, se ele não tiver psicologicamente bem preparado, ele pode receber muita coisa que vai desestabilizar demais. Primeiro que ele já é o profissional mais duvidoso que existe. É um dos únicos profissionais que tu tem que apresentar um portfólio para provar que tu é tão bom quanto tu disse que tu é. E muitas vezes a pessoa vai lá e fala assim, mas tu é bom assim mesmo? Foi tu que fez aquilo ali? Que tá no teu Instagram? Pô, sim, foi o que eu fiz. Mas e para minha empresa? Tu vai conseguir fazer um negócio assim? As pessoas vão duvidando da tua capacidade, né? E não faz sentido, na verdade. Mas eu adoraria, adoro um desafio.
Eu ia... Beleza, tá duvidando? Tá duvidando? Mas aí Beleza. fica aquele assim... não, mas fica um... o cara já tá duvidando do meu trabalho. Ele já tem uma predisposição à reprovação. A negativar, né? A negativar. E assim, no começo, quando tu tem aquele workaholic, sabe? Bem no comecinho, assim, que tu tá ali... Não, eu quero dominar o mundo. Pô, beleza? Só que agora a gente tem uma agenda, e a agenda, ela é, felizmente, muito lotada. Então, se eu atraso um projeto por conta de uma reprovação inteira, assim, tanto que a gente faz o processo para isso não acontecer. Então, eu vou ter que voltar o cara para o início, vou gerar um atraso aqui, às vezes ele vai se atravessar no outro projeto que já estava no cronograma, e aí vira uma bola de neve. E rola frustração entre rola ambas as frustração, partes, eu acho. ambas as Principalmente o partes. cliente, assim. Porque a gente faz um processo completo justamente para isso não acontecer. Faz um processo completo para que isso seja evitado. E aí chega ali e o cara fala, não gostei. Pô, isso impacta muito, né? Meu Deus, vai atrasar tudo. Mostrasse teu filho e falasse, teu filho é feio. Pô, isso mexe com a gente, né? Não, é triste. Mas assim, felizmente, né, volto a dizer, isso foi uma coisa que aconteceu uma vez. Ah, mas se tu mostrar o projeto para mim, eu não posso falar nada sobre ele, eu tenho que aceitar do jeito que está ali. Não necessariamente. Existem detalhes no projeto, que não são reprovações, são ajustes. É diferente. Já aconteceu, né, de a gente escrever o nome, tanto que a gente faz ali o processo, justamente para que o cliente nos passe o nome, e ele decidiu mudar uma letra do nome dele durante o processo, e ficou errado no projeto, porque ele mudou e não avisou a gente. Aí beleza, isso é um ajuste. Eu vou tirar uma letra, trabalhar ali a proporção de novo e vou mandar para ele novamente para que ele consiga fazer a aprovação dele. Mas são detalhes. Até vamos citar como faz também o foguinho, né? A gente também foguinho. deu... O que mais que a gente fez? O foguinho foi o principal Foi o ponto, foguinho, porque ele tinha uma relação com a palavra em si. Acabamos usando uma das versões mais iniciais, no final das contas, mas uma junção, na verdade, né, do foguinho. Só que o foguinho ele tinha uma peculiaridade que vocês consideraram muito, que particularmente eu considero uma falha nossa não ter visto isso, que era aquela separação do fogo, que era uma coisa que continha algo histórico daquela primeira logo que vocês tinham. Da primeira logo. A gente quis trazer um pouco da primeira logo junto. Então, isso é muito considerável, né? Então, trazer isso junto com a identidade visual faz todo sentido. Faz todo sentido porque vai juntar, né, o útil ao agradável. Volto a dizer, não é só numa arte de Instagram que a gente tem que ter esse tipo de preocupação, mas sim na identidade visual. O que o cliente quer tem que ser considerado sim. Eu não posso chegar para o cliente e falar assim, tu tem que fazer isso daqui porque o que tu quer não vai funcionar. Não, eu tenho que juntar o útil ao agradável. Eu tenho que fazer o que o cliente quer funcionar dentro do mercado dele. Boa. Basicamente isso. Qualquer empresa pode ter uma identidade? Qualquer empresa pode ter uma identidade. Qualquer profissão? Qualquer profissão pode ter uma identidade. Tudo pode ser criado e ter design em cima. Tudo. Absolutamente tudo. Inclusive, não precisamos nos prender a empresas. Um casamento pode ter uma identidade visual. Entendeu? Claro, vai ser uma identidade visual muito mais clássica. Depende do objetivo do casamento, por exemplo. Já teve uma situação onde a gente atendeu um casamento. A gente fez toda uma identidade visual. Fez a identidade visual, uma simbologia específica para o casal, entendeu? Eu já pensei no convites. Então tudo seguiu a mesma linha. Então são coisas que agregam muito. Uma pista de dança. Pista de dança. Isso foi usado, inclusive, é muito bom o teu exemplo agora, porque isso volta naquela questão de ser a base de alguma coisa, ser a base da empresa ou a base do casamento. É usado num projeto arquitetônico, muitas vezes, a identidade visual. Então, paleta de cores, tipografia, tudo aquilo que está sendo descrito ali como regra da tua identidade visual, o profissional que é o arquiteto vai olhar aquilo, ele não vai entender aquilo como chatice, ele vai entender aquilo como critérios da empresa para que o meu projeto atinja a expectativa do cliente. É uma ajuda para outros profissionais também. Lógico. E claro, isso principalmente para quem é o empresário, é uma mão na roda, porque às vezes o cara não tem o tato para cuidar desse tipo de coisa. Ele vai ter tudo ali. É muito mais fácil, Exatamente. O que, no fim das contas, o designer, assim, o que é ser um designer? O que é ser um designer? Na verdade, a palavra designer, ele pode ser um designer gráfico ou um designer de sobrancelha, né? O designer gráfico, propriamente dito. Boa. Não julgando as outras profissões, Não, de jeito nenhum. O designer em si é alguém que vai... Só um pouquinho, peraí, Juba. Tu quer isso aqui? Olha aqui, olha ali.
O vermelho. O estagiário tá pedindo. O designer em si, ele é uma profissão que ele vai mexer com uma especialidade em relação a um formato, né? Como propriamente aqui o designer de sobrancelhas, ele é especialista em fazer uma sobrancelha ter a melhor característica em relação ao rosto da pessoa. Então existe um estudo sobre o formato do rosto, né? E quem se diz designer de sobrancelha e estuda isso, ele vai saber que afinar muito em determinado rosto vai fazer a pessoa parecer mais bochechuda, por exemplo. E até pra te ter ciência, quando eu vou fazer minha sobrancelha, só um parênteses aqui, né? Fazer a sobrancelha, ela vem com a régua. Taranã, tudo certinho. Então tem todo um lance. Quando a gente parte desse princípio para o designer gráfico, existem muitos profissionais no mercado que se dizem designers gráficos, não quer dizer que eles não são. Mas existe o diretor de arte e existe o designer gráfico. O diretor de arte nada mais é do que o cara que direciona uma arte para um propósito. Então ele pega ali uma ideia, cria um post para a rede social, não desmerecendo essa função, obviamente não é isso. Mas o designer gráfico, principalmente quem trabalha com identidade visual, é o cara que vai olhar aquilo com um olhar muito mais técnico e muito mais clínico. Ele vai olhar aquilo de uma maneira diferente. E aí tu entra naquele outro quesito, que é um quesito um pouco mais pessoal, a experiência de quem está te atendendo como designer gráfico. Por exemplo, tem designers que trabalham de forma internacional e cobram muito dinheiro e as pessoas ficam, como é que esse cara cobra tanto dinheiro se o meu sobrinho faz isso também? Cara, ele estudou durante muito tempo para fazer aquilo ali. Então ele tem uma visão e uma experiência que o sobrinho não vai ter para concretizar a tua marca, entendeu? E é basicamente isso que a gente tem como comparativo. O sobrinho, ele já foi um grande concorrente do design. Hoje em dia existe tanto conhecimento, tanto curso, tanta coisa de especialização que o designer não precisa mais se preocupar com isso, ele só precisa se preocupar em se especializar. E ponto. Mas esse lance de sobrinho, acho que em várias... Já tive situações assim, onde a pessoa ela falou, mas o meu sobrinho ele falou que ele faz de graça pra mim. Eu falei, tá bom, pode fazer então com pede ele. pro sobrinho, né? Pode fazer com ele, não tem problema. É que aqui a gente não pode fazer de graça, porque é o nosso sustento. A gente é uma empresa. Ele fez. Aí depois de uns 10 dias ele veio e falou, meu sobrinho fez isso aqui, tu tem como deixar melhor? Desculpa, a gente não deixa algo que alguma pessoa fez melhor, indiferente de ser outro profissional, o sobrinho, o tio, né, qualquer pessoa. A gente vai criar um projeto inovador para a tua marca. A gente faz o projeto do zero. A gente não arruma outras coisas. Mas isso não quer dizer que tu não atende um rebrand, que vai mexer numa marca. Isso é diferente. Tu está aproveitando uma essência de uma marca para transmitir uma ideia, às vezes inovadora ou às vezes só mais moderna da mesma marca. Correios, acho que faz um ano, eles passaram por um rebrand também. Tu vê a logo deles antiga e a logo nova, tu não percebe uma super diferença. Uma super diferença, né? Tu percebe uma modernização. E aquela questão que eu te comentei antes. As marcas, elas estão seguindo tendências. Então, quanto mais simples hoje em dia e mais fácil de percepção, melhor. Então as marcas sabem disso, porque existem principalmente essas marcas que têm uma equipe gigantesca estudando o tempo todo o que elas precisam fazer para concretizar aquilo de uma maneira melhor no mercado. Então tu tá ali, tu tá existindo. Eu tenho dinheiro, tenho equipe dizendo que eu preciso mudar isso aqui. Por que eu não vou fazer? E aí segue. Mas eles mudaram. Tem muita gente que fala isso, né? Eles mudaram porque alguém comprou a empresa. Não, na maioria das vezes não é isso. Isso entra naquela questão do evolutivo. A empresa, ela busca evolução. A empresa que nunca quer mudar, ela fica presa a uma coisa que não faz sentido. Vai ficar presa no passado. Clientes do passado, tudo do passado. Não, porque aqui é minha logo, se eu mudar ela, as pessoas não vão mais me reconhecer. Mas aí entra um pouco daquela questão da falta de conhecimento. Tu não precisa fazer uma mudança a ponto das pessoas não te perceberem mais. Faz uma mudança a ponto das pessoas perceberem que você evoluiu. É diferente. É diferente. Tu percebe a quantidade de opções que a gente tem
de modificação, de criação, de desenvolvimento. Então, é um mercado gigantesco. Gosto, inclusive, de brincar que é um dos ramos mais gostosos de trabalhar, porque eu atendo tudo. Eu ia dizer, de tudo, todas tudo, as empresas, tudo. todos os estilos possíveis. Tudo que tu imaginar, a gente já atendeu. Oi, teria algum problema? Vamos voltar ao exemplo da Coca, né? Aham. É uma tipografia. É uma fonte dela. Ela quem criou a fonte dela. Ou não? É, né? É que, na verdade, a Coca, ela é uma marca que surgiu de um desenho, né? Assim como a gente faz hoje. O nome ali? O nome antigamente não tinha computador, né? Então eles desenhavam no papel mesmo. Tá, e hoje, mas hoje a gente já utiliza, tem gente que utiliza a fonte da Coca para outras coisas. Vamos usar o vinho Pod aqui como exemplo. Eu conseguiria colocar a fonte da Coca aqui? Conseguiria colocar Qual a que fonte da seria Coca, o... mas olha a força da marca. Pois Você é. ia ler o vinho Pod e lembrar da Coca. Isso é uma força de marca. Isso acontece bastante, assim? De vir cliente como, eu gosto disso aqui, queria ter isso aqui como base. A gente sempre pede para o cliente referências visuais. E o cliente, às vezes, ele tem um pouco de dificuldade do que é uma referência visual, porque ele acredita que a referência visual tem que ser ou os concorrentes dele, ou alguma coisa que se comporta dentro do mesmo mercado. Uhum. Pode mandar Nike, mesmo que tu tenha uma hamburgueria. Porque o que a gente vai analisar na Nike, por exemplo? O traçado que é usado, a estratégia que eles usam para aplicar o logotipo, a estratégia que eles usam para aplicar a própria tipografia, o como eles se comportam numa rede social, como eles se comportam colocando isso numa camiseta. Então são estratégias porque assim, as pessoas elas são tendenciosas a terem prazer com as imagens, que nem a gente falou antes. Uhum. Então subjetivamente a gente tem esse tipo de prazer com marcas que são mais a nossa cara. E às vezes a gente não sabe que aquilo pode ser uma referência para o nosso próprio negócio. Às vezes pode ser. Pode ser que o cara me mande a Nike, aquilo não tem nada a ver, eu olho aquilo, só simplesmente ignore e olhe as outras referências. Pode acontecer, mas normalmente a gente vai fazer um estudo dessas peculiaridades da marca para chegar numa combinação que seja exclusiva para a marca dele. Para a marca dele. Exatamente. Então é bacana a gente utilizar inúmeras referências. Quanto mais referência para o design, melhor. Beleza. Vamos ver se eu tenho mais aqui. Inclusive um adendo bacana, se um dia Vai for falando. contratado um designer, qualquer pessoa que está assistindo, ouvindo, for contratar um designer e ela não tiver a certeza do que ela quer, aguenta um pouquinho o investimento, vai lá, dá uma estudada no que tu realmente quer, o que te dá prazer visual mesmo, e aí sim faz esse investimento mostrando pro designer o que tu gosta, não o que tu quer. Senão pode acabar acontecendo aquilo ali de novo. Exatamente. Né? E aí isso vai gerar o que para a pessoa? Uma frustração. E a pior coisa que pode acontecer no começo de uma pessoa que está empreendendo é uma frustração. Isso pode colocar o negócio dela abaixo e ela não se tornar quem ela deveria ser. É porque às vezes, vamos lá, ela ainda não sabe o que ela quer, daí ela fica olhando aquele negócio, Ainda não encaixou, Exatamente. né? Vai indo, vai seguindo. Eu não sei o que eu quero, daí ela começa a pesquisar ali, vamos dizer que seja, sei lá, uma estilista, ela quer uma marca para ela. Esse tipo, tem alguns profissionais que são autodidatas, assim, né? Eles têm capacidade técnica de eles mesmos lá e aplicar uma logotipo já vetorizada e tudo mais. Mas enfim, ela não sabe muito bem o que ela quer e ela está contratando o designer e ela vai deixar o designer criar por conta. Isso é um tiro no escuro que o cara vai dar. Ele não vai deixar de atender ela porque ele também precisa de dinheiro. E isso gera ali uma comunicação um pouco distorcida. Uhum. Agora, se ela chega para ele e fala assim, eu tenho 3 referências, uma delas não tem nada a ver aqui, mas eu amo essa marca. Porque essa marca, às vezes a referência ela já vem com insight do que a marca tem de interessante. Cara, eu amo Adidas porque, cara, quando tu coloca ali aqueles 3 risquinhos um do lado do outro, em qualquer coisa fica muito bonito. Pô, beleza? Isso é uma consideração muito, muito rica para quem vai criar. É válido, né? É muito válido. E as pessoas não percebem isso. Cabe ao profissional, numa reunião, trazer esse tipo de Volta o briefing, né? Volta aquela reunião inicial, porque daí eu vou estar fazendo esse tipo de pergunta, eu vou estar orientando. Às vezes a pessoa vem para a reunião, ela sai da reunião, meu Deus, Juba, tu me liberou a cabeça agora. Mas massa. é tão bom, né? É bom. Porque daí vai... Assim, pra quem tá começando, já são vários desafios, né? Esse é como se fosse, não, beleza, isso aqui eu já resolvi, sabe? É um check. Exato. Então é bom. Quando tu faz no começo uma identidade visual que agrega o teu negócio, tudo que tu fizer depois vai ter um outro patamar. Tudo. Verdade. O fato de tu estar patrocinando um evento de caridade,
Se tu A botar tua logo tá lá. tua logo e a tua logo for uma logo massa, a galera vai olhar e falar, pô, esse cara tem dinheiro. Entendeu? Esse cara tem dinheiro, esse cara é bom. Aí tu imagina isso para um advogado que está começando. O advogado tem muito isso. Tem muita gente que só contrata o advogado que ele já tem dinheiro, porque isso reflete no que Ao ele... sucesso. Ao sucesso, Ao exatamente. sucesso, é. Aí o cara tem uma identidade massa. E o outro pode ter mais dinheiro que ele, mas ele não tem uma identidade massa. Quem vai passar mais credibilidade, quem tem identidade legal. Voltamos ao primeiro. Exatamente. Ao primeiro, É deixa um eu ver. ciclo, É um ciclo. Eu acho que eu já perguntei tanta coisa aqui. O que um designer leva em consideração para criar uma marca? Acho que a gente já falou tanto, né? Mas- Na verdade, é tudo aquilo que já foi comentado no sentido de... Né, por exemplo, isso daqui, ó. Tudo. Quando eu tô fazendo uma reunião... Tu tem um toque agora, sim? Por exemplo, tô por aí, andando por ali, A Michelle disse vejo... que eu sou meio doente. Eu vejo algo, eu já ia, olha, daria pra fazer isso aqui diferente. Não, eu tenho que cuidar, porque isso, na verdade, chega a ser uma chatice, tá? Porque como a gente tem uma peculiaridade um pouco mais... Ó, e ela mansa. É uma visão um pouco distorcida. Porque assim, o que a gente mais tem aí na rua são coisas, não digamos mal feitas, mas feitas às pressas, muitas vezes. E, cara, feito às pressas não fica bom. Tu vê um outdoor, às vezes, que dói o olho só de ver, assim. Eu já vi muitos outdoors que dá vontade de ir lá só pra botar a garrafa um pouquinho mais Um pouquinho pro mais meio, pro lado. assim. Eu tenho um lance, Tem. assim. O às vezes. outdoor, ele é um exemplo ótimo, porque se ele não for estratégico, ele prejudica quem tá colocando Tá, a hoje informação tu ali. faz tudo. Tudo. Qualquer coisa em relação... Por isso que eu gosto de dizer que a gente tem uma das maiores flexibilidades possíveis. Quando a gente trabalha com a entrega digital e a gente entrega a arte, não produz aquilo que a gente está desenvolvendo como arte, vamos botar em exemplo aí um outdoor, é possível criar um outdoor, te disponibilizar ele em alta qualidade, tu imprime onde tu quiser. Aonde tu vai imprimir não importa. O problema é que a maioria das pessoas não considera o investimento de uma arte um investimento, e sim um gasto. E aí o que ela faz? Contrata quem faz de graça isso dali. Vem o sobrinho. Não é nem o sobrinho, é o cara que vai fazer a impressão, ele tenta te empurrar isso para te fechar com ele. Ah, mas não precisa de uma arte, eu faço aqui para ti. Aí ele vai lá e enche de texto num negócio que tu tem 3 a 5 segundos para perceber o que tu tá passando. Cara, tu tá andando de carro, é um outdoor. Principalmente quem tá dirigindo. Eu vou olhar o outdoor, se não tiver escrito de forma rápida o que eu quero, como é que eu vou ler um texto grande? Eu vou ter que dar a volta, ficar passando várias vezes ali para ler o negócio. Entendeu? Então tem que ser estratégico. E às vezes a gente tem que chegar pro cliente e falar assim, ó, o que tu quer colocar no outdoor é muita informação. Eu sugiro colocar só isso. Às vezes o cara chia, não, porque isso não vai funcionar. Eu não vou botar isso no outdoor, custa caro pra caramba botar só isso. Cara, tu tem de 3 a 5 segundos para perceber o que está escrito ali. Tu consegue ler isso rapidamente? 2 parágrafos, vou botar lá. O cara bota um TCC no outdoor. TCC no outdoor. Mas não dá para ler, entende? Às vezes a informação, ela tá bem ajustada, ela é rápida. Mas daí tu vai ali e contrata o cara que vai te entregar gratuitamente o material. Gratuitamente não, porque o ganho dele está na impressão e colocação daquilo no outdoor em si. Então, a arte ele vai te entregar gratuitamente, ele não pensa de forma estratégica na composição ali, e ele vai lá e coloca aquilo escrito numa letrinha pequena no meio. Esses dias eu vi, cara, o que foi? Acho que era Bádio. Estamos em um novo endereço. E, cara, para ler o novo endereço, não tinha como. Eu não sei. Não sei se o objetivo deles era esse também, porque às vezes eu tenho esses objetivos. Às vezes tem gente que joga com isso no outdoor, que faz a gente pesquisar sobre. Teve uma campanha da FURB, já faz uns 5 anos que eles fizeram, uma campanha beneficente que eles fizeram para alguma coisa relacionada a pet. E eles botaram assim, vocês não sabem o que aconteceu com esse cachorrinho, acesse e descubra. Alguma coisa assim, não sei se era exatamente isso. E cara, depois eles foram lá e colocaram, tem o link lá, acho que tinha até um QR Code, e eles fizeram o mesmo outdoor nos mesmos locais depois, dizendo quantas pessoas acessaram e contribuíram. E isso é muito legal. Isso na verdade eles chamam de marketing de guerrilha, né? Que é quando tu junta dois veículos e tu forma um movimento entre os 2 veículos. Isso é muito legal. Teve uma também, acho que foi de alguma empresa daqui de Blumenau, que é de outdoors mesmo. Que tinha muito cliente falando, não, ninguém vê mais outdoor. Isso eu já vi muito, assim.
né? Não, ninguém mais presta atenção em outdoor, ninguém tá vendo, já não é um veículo bacana, né, para se promover. E deles só colocaram assim surpresa, só botaram uma palavra. E daí no mês seguinte, que todo mundo foi pesquisar sobre aquela palavra, sabe? Aí no mês seguinte eles voltaram com a quantidade de gente que foi pesquisar sobre aquela palavra. Ó, tá vendo? Não, como funciona. Teve um que eu achei interessante. Achei bem legal. Que tinha bem ali na frente daquele Hotel Quality, na saída da Emaús. Eles botaram o outdoor escrito de cabeça para baixo. Viu como chama atenção? Tava escrito bem legal. assim. Só isso estava escrito. Só isso. E era a empresa de outdoor fazendo uma propaganda sobre ela mesma. E, cara, isso é uma estratégia simples, com uma frase simples, provocativa, que faz as pessoas pesquisarem a tua empresa. Porque o objetivo do outdoor, que é o exemplo que a gente está usando agora, não é vender alguma coisa, é chamar atenção para aquela empresa. Atenção. Tu não vai colocar ali, claro que pode funcionar, tu colocar ali rodízio R$ 49,90, super promoção. Pô, beleza. A Taliba faz muito isso, né? Só 50 eles colocam. É verdade. Pô, chama atenção, ok? Isso é uma estratégia diferente. Mas isso instiga a pessoa a querer ir lá. E o objetivo do outdoor é esse. Fazer as pessoas quererem pesquisarem aquela empresa. Irem até lá. Fazer uma visitação. Porque se a pessoa não tem vontade de ir até você, você não concretiza uma venda. E muitas vezes, né, tu ter um preço acessível faz diferença. Principalmente vendendo carne. Que hoje em dia tá bem carinho, né? Nem me fale. Nem me fale. Os amantes de carne. A gente que é carnívoro, meu Deus do céu. E existe algum ponto negativo na profissão? Ponto negativo na profissão, num parâmetro geral? Num parâmetro geral. Cara. Porque assim... Porque, querendo ou não, são muitos desafios, né? Eu acho que o profissional, ele tem que se atualizar constantemente. Mas aí é que tá o trunfo da profissão. Eu não tenho mesmo, como né? Eu não tenho como trabalhar diariamente sem me atualizar. Porque faz parte da pesquisa, o dia a dia. Entendeu? Eu tô o tempo todo pesquisando referências novas. O tempo todo, para qualquer job que entra, eu tô pesquisando um logotipo novo, tô pesquisando uma imagem nova, tô buscando novas ferramentas. E o que tu mais ama na profissão? Identidade visual, com certeza. Identidade visual foi o que fez eu abrir a empresa. E futuramente talvez eu trabalhe só com isso. Porque é a minha grande paixão. Meu Deus, isso é sensacional. É muito bom tu apresentar uma identidade visual para a pessoa, ela no final da reunião, que tem uma dinâmica de apresentação muito bacana, que é o ponto final ali, e tu abre para a pessoa falar, ela fica sem palavras, ela fala, não sei o que dizer, tá sensacional isso. A gente já fez isso algumas vezes, né? Cara, é muito bom, cara, é muito bom. E às vezes até sou um pouco arrogante falar isso, porque tá se achando. Cara, não, eu fico muito receoso às vezes de estar entregando um material e às vezes é para um amigo e eu falo, cara, tu tem certeza, tu gostou, tá bom do jeito que tu, né, tinha expectativa? Porque assim, de acordo com o técnico e com a minha experiência, vai funcionar super massa, mas tu gostou mesmo? Eu fico insistindo e o cara fala, não, cara, sério, além das minhas expectativas. E isso é uma frase que a gente ouve bastante. O que é bom significa que estamos no caminho certo. Tem um propósito dentro do processo, funciona? Funciona. Gera tempo fazer tudo aquilo ali, porque é um processo bem mais complexo. Mas vale a pena. Vale a pena. Nossa, como vale a pena. Podemos passar para a nossa segunda parte? Podemos, fica à vontade. Não, é que quando a gente começou a conversar, né, eu e o Juba, ele disse, Nicole, acho muito legal esse teu projeto, né, que tu começou. Mas assim, aquela tua logo, eu falei pra ele, nem precisa falar muito, porque eu sei que tá uma bosta. Eu falei, não, eu sei que tá né, algo que eu não queria, foi algo que eu fiz rapidinho. Mas, então, eu vou deixar o Juba fazer toda a apresentação, então. Pode ser? Pode fazer, mas coloca as coisinhas ali pra mim. Vou botar. O Juba tá aqui também, principalmente, porque a gente também está mudando. Como que a gente pode chamar? Bom, no teu caso a gente pode chamar de um rebrand. Rebrand, ó. O que a gente fez? A gente pegou a tua ideia e concretizou ela numa identidade visual. Não quer dizer que tu não tinha uma identidade visual antes. As pessoas estavam te percebendo pelo que tu tinha e pelo que tu comunicava. Pelas cores que tu usava. Principalmente isso. Eu até vim temática hoje. Exatamente. Inclusive a gente já deu algumas dicas aí de ambientização que podem funcionar e possivelmente veremos no futuro. Veremos, já tô pesquisando. São várias coisas. Várias coisinhas. Mas
Tá, então vamos começar. Vamos lá do zero. Vamos do zero. Vamos do zero. Tarararararã. Tá, Juba, quando a gente fez a nossa primeira reunião, antes de eu abrir aqui, a gente fez a primeira reunião. O que eu te falei tudo? Beleza, a gente tinha eu tenho aquela marca ali. Posso chamar ela de marca, de logo? Pode chamar de logo. Eu tinha aquela logo ali. E ele, Nicole, me fala o que tu quer agora, certo? Isso. O que eu falei tudo, tu lembra? Tu comentou que, na verdade, tu tem o objetivo Deixa eu de voltar. ter um comportamento parecido com as inspirações que tu tinha, que eu não lembro exatamente o nome dos eu mandei podcasts alguns, agora. né? Mandou alguns. E a gente fez um estudo em cima do que essas pessoas fazem, como elas se comunicam. E, cara, não foge muito de um modelo de negócio clássico. Na verdade, é um modelo de negócio que tem a essência do que é uma identidade visual, que é ser parte de uma comunicação. O problema é que tu tinha uma comunicação em cima de um logotipo fixo, que não tinha flexibilização, não encaixava muito bem no propósito principal, que é aparecer em um local pequeno, por exemplo. Então, claro que pode ser legível, mas às vezes não passa exatamente a forma que tu queria mesmo, né? Que era a essência do vinho aparecendo. E o que tem aqui que tu não recomenda? Do tipo, Nicole, isso aqui, se eu fosse, né, pra aconselhar, né? Esse fundo. Vamos falar. Assim, tecnicamente falando, alguns problemas. Até pra quem tá assistindo, assim, não cometer os mesmos. Mas pode falar, eu não sou pegada, vai. Não é que são problemas, é que esse fundo, ele faz com que confunda-se o escrito, né? O que tu tem ali chamando a atenção é o logo. E o logotipo, falando, né, como um inteiro, ele tem que funcionar de uma maneira única. Ele tem que funcionar numa composição artística, mas ele tem que funcionar principalmente de uma maneira única, que é o que a gente tem ali um pouco distinto da realidade, entende? Porque é principalmente essa coloração que tu colocou num efeito que eu acredito que era para parecer um 3D meio TikTok, assim. E não feio não tá, vai. Não é que não ficou legal, é que as cores colocadas ali, da maneira que tá, não contrastam muito bem com o roxo escolhido, e isso pode causar um desconforto visual, entende? Principalmente nas pessoas que têm problemas de visão, porque isso embaralha. Também. Com certeza. Por isso que a gente mexe muito com simetria. A simetria faz com que as pessoas que têm problema de visão não fiquem forçando a visão, não embaralha a tua visão na hora que tu coloca ali para prestar atenção num negocinho que é tão simples. A pessoa pode olhar aquilo ali e sentir um desconforto e ela nem perceber que aquilo deu um desconforto nela. Não vai fazer ela não ouvir teu podcast. Mas por que não fazer o negócio já, né, pensando nisso também? E aí a gente foi pesquisando. E a gente chegou na conclusão de que você quer passar a ideia do vinho, mesmo ele estando escrito, é interessante ter isso uma simbologia, e também a ideia do podcast, que nada mais é, o mais clássico possível, é colocar ali o clássico microfone. O microfone. No podcast. Ele não necessariamente precisa estar desenhado dessa forma, com um formato mais angulado, assim, com todos aqueles risquinhos. Ele tem, né, um formato mais simples de representatividade de um podcast, entre aspas, é o símbolo do Spotify, por exemplo, que é uma bola com 3 risquinhos. Isso já remete ao microfone e já remete também à questão de estar transmitindo informação, porque ele tem uma curvatura, e também remete aí a algumas coisas que a gente tem no dia a dia, que é coisas de wireless, essas coisas assim, que também tem essa relação com transmitir alguma coisa. Então, essa é a proposta do Spotify, por exemplo. E a gente tentou trazer essa pegada um pouco mais moderna para a tua marca. Vou passar. Passa ali, abre ali. Cadê o eu disse pro Juba, eu queria algo que fosse chique. Isso, exatamente. Né, clássico. Eu até falei, eu gosto de uma fonte mais fina e tal, mas eu não sei se para esse projeto é interessante. Não. Eu nem lembro qual que é. Eu uso o Chrome, né? Tá, tens o comando aí. É que a gente tá... Deixa eu... Era ali? Modo de leitura? Aqui. Tá bom assim, né? Pode ser, né? Tá vendo? Tá dando certo ali? Enfim, isso aqui é uma tela que a gente tem, né? O início, onde a gente faz uma recapitulação de tudo que a gente conversou. Essa é uma tela onde o modelo de negócio ele é um pouco mais enxugado e a gente tem aí menos escritos
E todas essas palavras foram selecionadas pela Nicole dentro do briefing. Então, é uma marca que segue a linha de extrovertido, moderno e digital. Isso já entra aí em 3 critérios que a gente consegue mesclar eles, trazendo isso de uma forma que faça sentido. Às vezes a gente coloca algo extrovertido e, ao mesmo tempo, a pessoa seleciona o sério. E aí, por orientação, a gente coloca ali para ela: tu quer ser extrovertido? Tu não tem como ser sério ao mesmo tempo. Ou em momentos tu vai ser extrovertido, em momentos tu vai ser sério, mas para a identidade visual tu tem que fazer uma seleção. Que tipo de mensagem tu quer passar para o teu público, entende? Então aqui tu já tem uma pegada extrovertida, o moderno ele já vai para outro ponto, que é tu trazer essa pegada um pouco mais jovial, um pouco mais 2020 para frente, entendeu? Então, e o digital tá, né, junto com isso tudo, até porque é um podcast, então faz todo sentido ser digital. Se não for, tá errado. Enfim, essa é uma tela onde a gente apresenta o conceito principal, principalmente em relação à logotipagem, né? A logotipagem ela foi uma mescla bem básica do que a gente fala do sentido do podcast, que é a mistura do podcast com essa pegada exclusiva que a Nick tem de colocar a galera para dar uns goles junto, né? Então, cara, ficou animal. Ficou muito legal. Tipo gole, assim. A gotinha. Sabe? Tem gente que às vezes eu apresento essa parte inicial e o cara fala: tá, mas isso não é meu logotipo, eu gostei dessa imagem, eu quero usar. Cara, isso pode fazer parte da tua identidade visual, principalmente numa comunicação um pouco mais institucional. Tu pode colocar isso no site, pode colocar isso numa capa de YouTube, pode colocar isso onde tu quiser, entende? É uma imagem criada em alta qualidade. Não é a tua identidade visual como um todo, mas é um elemento complementar à identidade visual. Por isso que se chama identidade visual e não apenas o logotipo. Ele tem elementos que vão compor aquilo de uma forma tão exclusiva que ninguém vai conseguir fazer igual, entendeu? Ô Juba, e tu criou do zero essa imagem? Eu peguei imagens, né, e desenvolvi toda a montagem em cima dessas imagens. Não é um 3D onde a gente compôs, né? Mas a gente fez ali toda a montagem do zero. Não é algo que eu pesquisei na internet, tirei um print e coloquei isso, é isso que eu quero dizer. É uma composição única que a pessoa vai ter que ter um certo nível de habilidade para conseguir replicar essa imagem aqui. Fora, né, todo o controle de cores que vai trazer aí a paleta de cores que tem para a Viewpod. E essa é a marca, né? Essa é uma imagem que já é bem impactante, principalmente para os clientes em si, porque é a primeira visão que eles têm do logotipo em si. Então, muitas vezes a pessoa já olha primeiro assim, ele fala: tá, mas ela assim, horizontal, eu não curti muito. Aí eu falo para ele: tem um pouquinho de paciência, porque a gente vai chegar na parte onde eu vou te explicar o que é a estratégia de flexibilização de logotipo. Flexibilização de logotipo é quando a gente tem a possibilidade de usar em diversos formatos e transmitir a ideia da marca, mesmo estando num formato diferente. Posso colocar ela verticalizada, posso colocar ela num formato um pouco mais artístico, para uma composição onde ela vai ficar menor, e ela tem essas opções, assim como eu também posso usar apenas o símbolo. E falando propriamente do símbolo, a gente fez aquela mistura, né, em essência daquela imagem que foi mostrada lá, a mistura da essência do podcast. Que volta é no primeiro, volta na página anterior. Aqui é uma tacinha, né? É uma tacinha, exatamente. É uma tacinha. Isso. Aí tem o microfone. E como é que a gente fez? Eu vou chegar aqui, ó. Volta lá. A gente tem aqui a aplicação de simetria em cima do logotipo. Todos os traços que foram colocados aqui, principalmente o que a gente considera primordial para a criação de um símbolo, a gente cria ele através de formas básicas, o que faz com que o símbolo seja facilmente entendido, mesmo colocando efeitos que são efeitos de brilho ou sombra, que é o que tem aqui embaixo. Então a gente tem esse tipo de composição de uma forma muito inteligente, que a gente chama, né? Então a gente consegue ver claramente que a gente tem aqui um microfone e ao mesmo tempo a gente tem um movimento, mesmo que seja simétrico e tenha só uma modificação aqui, esse movimento faz com que a gente sinta que o vinho está entrando na taça. Então tu percebe as duas coisas olhando um único símbolo. E esse é o segredo do negócio. Além de toda a estratégia aí que faz com que a gente tenha toda essa flexibilidade aqui, né? Enfim, Não, ficou animal. Adiantei um pouco a questão Dá do pra logo. ver certinho ali a logo. Nessa... Aqui eu botei a Cecília. Mas isso é um demonstrativo. Opa.
Isso é um demonstrativo de alguma coisa relacionada à rede social, com episódio e tudo mais, que é o que a Niki já usa, né, para fazer as divulgações. Tem um formato um pouco diferente naquele que eu fiz lá para ti, porque como a gente usou uma estratégia de entrega para te poder fazer as modificações, eu usei o PowerPoint do próprio Google lá, o Google Slides, para te poder mexer lá dentro, colocar a foto de quem tu quiser, escrever o que tu quiser nas fontes que a gente já selecionou e tudo mais. Então ele não tem todo esse critério onde ele vai ter esse efeito todo assim por trás, mas ele vai funcionar igual. E aqui também, né, um demonstrativo de uma capa de YouTube. Tu fez, assim, o Juba, ele pegou a logo, fez, né, montou tudo, e no fim ele já fez todas as capas. Isso. E tudo junto, né? Padrão pra gente fazer sempre uma apresentação. A gente pega, né, que quando a gente faz aquele briefing, a gente pergunta pro cliente o que o cliente quer que seja uma arte personalizada para ele. Porque como a gente atende todo o modelo de negócio, eu não vou vender um pacote dizendo que dentro desse pacote tem ali um notepad e também um papel timbrado e um cartão de visita. Cara, isso pode servir muito bem para um advogado. Um educador físico pode odiar isso dali porque ele não vai usar, entendeu? Então a gente coloca o termo arte personalizada de forma provocativa para que aquilo seja livre, a pessoa escolher o que ela quiser. O que tu escolheu para tuas artes personalizadas? Capa de YouTube, escolheu ali um editável para te conseguir fazer, e também uma animação para te colocares ali não só no fundo dos vídeos, ele ficar mexendo, uma coisa mais intuitiva. Claro que tu é livre para colocar apenas a logo, se tu quiser, mas também para te colocar no início dos vídeos quando tu lançar eles no YouTube. Ficou muito massa ali. E aqui existe uma peculiaridade interessante dentro dessa capa de YouTube. Eu não sei se tu baixou ela ali, mas depois tu pode até mostrar pro pessoal se tu quiser. Que a capa de YouTube, ela é uma das únicas capas que ela tem que ser produzida proporcionalmente. Ela tem uma proporção onde a imagem inteira vai compor uma televisão 4K. Porque é o YouTube. Tu consegue acessar o teu YouTube da tua Smart TV livremente. Só que tu não tem opções de colocar uma capa para aquilo ali, uma capa para o computador e uma capa para o mobile. Tu tem a opção de colocar uma capa. Só uma capa. E o que tu faz? Tu vai lá, tu gera as linhas guias para que aquilo esteja dentro do seguro e tu cria tudo somente no espaço que vai aparecer no menor formato, que é o smartphone. Às vezes tu olha e vai aparecer aquele fundão ali um pouco vazio, mas aqui mais de 80% das pessoas acessam o YouTube pelo celular, então faz sentido tu focar nisso. E se fosse ao contrário e eu colocasse em formato de TV, aqui ia aparecer só metade do escrito, não ia fazer sentido. Entendi. Não, e já referente às métricas já tem realmente. Sim. É a maioria celular. Maioria celular, grande maioria. E a tendência é aumentar cada vez mais. Tem gente hoje em dia, cara, eu vi um estudo que eles preferem vender as televisões que eles têm em casa para ter só celular. Porque eles veem todo o conteúdo que eles têm no celular. Porque hoje em dia tem uma cultura um pouco diferente do que a gente tinha antes de juntar a família para ver uma televisão. Eles querem ver cada um o seu conteúdo. Pode estar todo mundo na mesma sala, mas cada um está vendo o seu conteúdo no seu fone de ouvido. Verdade. Tem muito disso hoje em dia. Então, uma perspectiva, uma cultura muito diferente do que a gente está acostumado. E vamos à animação, né? Uma animaçãozinha relativamente simples, mas que a gente fez com muito carinho. Ah, mas ficou animal. Pra te ter aí, a gente colocou alguns elementos visuais que vão se repetir, né? A gente pode botar isso aqui para ficar repetindo para sempre. Daí, enquanto eu estiver aqui, isso, exatamente. com os meus convidados, ele vai ficar rodando. Isso. Exatamente. Ele vai se acostumar e não ficar olhando assim. Eu vou, tipo assim, a pessoa tá falando, eu vou parar toda hora, deixa eu ver de novo. Deixa eu ver de novo. Como dá pra ver certinho? Tá. E ficou legal, ficou bem bacana. Eu, particularmente, gostei bastante da identidade visual. Esse aqui ficou muito legal. Esse ali de cima, que vamos ver, assim. Vamos ver de novo. É que cada um tem o seu. E o vinho pode, ele tá girando, né? O vinho pode tá girando. O vinho pode. Tá, daí é tu quem fez. Tudo, tá, ô Gilba, vamos lá. Se eu tenho uma logo já, eu amo a minha logo, adoro ela, adoro todas as minhas coisas. Eu te contrataria só pra fazer algumas coisas específicas. Isso acontece. Existem clientes que eles contratam um pacote de artes gráficas, né? Pacote de artes personalizadas usando o mesmo termo. Ou só esse videozinho? Como que chama esse vídeo? Esse vídeo aqui se chama um bumper, né? Um termo em inglês, não tem exatamente uma tradução,
mas nada mais é do que um vídeo que apresenta a marca de uma maneira muito rápida. Teoricamente é em menos de 6 segundos, menos de 5 acho que hoje em dia, por conta daquele tempo que a gente tem de propaganda do YouTube, sabe? Certo. Isso foi criado para que se apresente a marca antes da pessoa poder pular. Simples assim. Então, isso se transformou numa apresentação rápida da marca e é uma das melhores estratégias para te colocar no início de um vídeo. Não, ficou muito legal, porque assim, ó, aqui todos os elementos falam do Vinho Pod. Exatamente. Né? Tem aqui o digital, tem o vinho, tem a conversa, tem o áudio, tem... Deixa eu ver, o que tinha ali? Tinha mais? Pera. Deixa eu parar. Tinha mais. Fica um pouco mais fácil. Ai, ó, beleza, feminismo, tem... Cara, tem de tudo, ó. De forma mais, né, criteriosa, digamos assim. Fala. Alguma coisa relacionada a podcast ou ouvir, no sentido de quem ouve mesmo. Uhum. Aqui, porque você fala e o teu objetivo é poder falar mais. O vinho, porque é o que te faz falar mais. Aqui, relação com sucesso, e esse também é relação a crescimento. Isso daqui, propositalmente em cima da boquinha, que remete a alguma coisa um pouco mais feminina, mas não propriamente ao fato de estar falando e ouvindo, mas também aqui a caixinha de fala, que é o que tu abre para a pessoa. Eu coloquei ela propositalmente para esse lado, para que as pessoas percebam isso de uma forma um pouco subjetiva. E, geralmente quem é convidado senta desse lado, então faz sentido. Isso é verdade. E aqui o vinho pode, né, no meio, trazendo um movimento um pouco simples para que ele chame mais atenção que todo o resto. E uma coloração um pouquinho mais escura. Ele tá um pouquinho mais diferente. Um pouquinho mais escuro. E por que tu não mudou? Tudo bem que eu já tinha trazido um pouco dessas cores. E por que tu não mudou? Quando a gente conversou, eu disse, Juba, eu não sei que cor colocar, não sei. Primeiro aí tu até comentou, não, Nicole, eu acho que eu não mudaria muito a cor. Primeiro que assim... Qual foi a ideia? A cor que tu escolheu já para tua marca não segue um princípio muito longe do ideal, que é o que conversa com o propósito principal, que é trazer a tua diferença. Podcast tem um monte. Podcast com vinho, pouquíssimos. O teu, duvidar, o único aqui da região. Então, a gente tem essa peculiaridade. E o vinho, ele tem, muitas vezes, uma coloração que puxa muito pro roxo. Nem sempre, né? Porque pode ser um marsala, alguma coisa assim. Mas o roxo, ele faz parte da maioria das colorações de vinho. Então, faz todo sentido. E por que tu manteve? Isso é preguiça tu manter? Não, muito pelo contrário, isso é estratégico. Porque se a gente parar para pensar, desde que tu começou, as pessoas já te percebem por essas cores. Então, a gente decidiu deixar essas coisas de uma maneira que as pessoas continuem. Elas sintam a diferença, mas elas não sintam uma diferença tão grande. Apenas uma profissionalização, entendeu? Porque saiu de uma coisa meio... Como eu posso dizer? Amadora. Não gosto de dizer assim, não sei. Amadora. E, se transformou em outra coisa que nem eu imaginava, né? Que nem eu te falei quando a gente conversou. Eu disse, Juba, isso aqui é um... Sei lá, não vou dizer que é um hobby, mas é um projeto que eu tava sentindo necessidade, né? Pra mim, porque eu tava querendo. E no fim tá se transformando em algo muito bacana. Exatamente. Né? Então, nada mais justo do que profissionalizar um pouquinho mais. Nada mais justo do que a gente evidenciar a cor do vinho, que é o grande causador disso tudo, né? Porque ele te deu o pontinho final start. De força, né? Me deu a força pra começar. Cara, mas é legal. O teu conteúdo é massa, então faz todo sentido a gente participar disso também. E agora no começo, né? Já não tá tão no começo, já tem mais seguidor que a gente, olha só, que não é muito difícil, né? Mas, meu Deus. Não, meus convidados estão sendo bem fera, então tá sendo bem legal também. Com certeza. Tem bastante gente aí que a gente ouve e eu fico de cara com a maioria das pessoas que vem aqui. É muito legal. Que bom. Espero transmitir o mesmo tipo de conteúdo. Né? Vai ser bem legal. Vou divulgar. Mas é isso. Então tá. Espero que tenha gostado. Quer acrescentar alguma coisa a mais? Vamos fazer o teu merchan. Como é que as pessoas podem te procurar? Te achar, na verdade? Podem me achar pelo próprio Instagram, né? jubadesign.art. É um arroba simples. Vai ter esse leãozinho lá, então é fácil de achar. E tem site também. Vão acabar falando com a gente pelo próprio WhatsApp, se tiverem o interesse. Mas no nosso Instagram já tem bastante conteúdo, que é o que eu trago. A gente faz conteúdo para o empresário, para tirar as dúvidas do empresário. A maioria dos conteúdos relacionados a design gráfico são para outros designers. A
A gente fala com o empresário. Então tem uma pegada um pouco diferente, é bem mais interessante para eles, né? Pra eles. Então faz todo sentido. Fechou. É isso? Ah, legal. Gente, obrigada, né, por ter assistido mais uma vez. E fico bem feliz, né, de vocês terem acompanhado a transição, né, esse rebranding, então, que a gente tá fazendo. E vocês estão acompanhando do zero, é bem legal, assim, tô recebendo bastante feedbacks, assim, do pessoal. E eu acredito que agora, depois dessa, espero receber ainda mais. Né, e... vamos dar play aqui. Dar play de novo, finalizar com ele girando. Tem... Aumenta ali. Ó. Ai, adorei. Chique, né? Vai ficar ali repetindo pra sempre. Não vejo a hora de usá-lo. Olha só, ele dá um corte no final. Vou corrigir isso. Mas o que é? Ó, agora que tá no meio do vídeo, tu vai ver que ele faz um efeito de blur, tá vendo? Ali. E aí vai. No final, ele não faz esse efeito, ele vai cortar agora, quando ele dá o loop. Enfim, são esse tipo de detalhe que a gente tem a doença de olhar hoje em dia. Eu ia dizer, mas o que? Milésimos? Segundos. Exatamente. É um detalhe. É um detalhe. É aquela questão que a gente falou antes de eu estar andando na rua, ver alguma coisa, falar, e a Michelle falou, meu Deus, cara, tu é doente. Não, mas a gente faz isso. O Ramon também fala às vezes. Mas tá, vou finalizar mais uma vez. Obrigada, né, por terem assistido. Mais uma vez, estarem aqui comigo. Lembrando que todos os domingos, às 18 horas, no YouTube, no Spotify, sempre um convidado, um episódio novo. E mantenha os feedbacks, tá? Tô adorando. E quem tiver aí algum convidado, alguém que vocês gostem, que gostariam que estivesse aqui comigo conversando, mandem lá pra mim, mandem indicação que eu vou atrás. Tá bom? Gente, obrigada mais uma vez, né? E até a próxima. Beijo. Tchau.